Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos falando sobre o processo de realizar o TOEFL em casa, que é o TOEFL Home Edition, ou o TOEFL fisicamente, que é o TOEFL no Test Center. Então vamos lá! Bom, para quem não sabe, o TOEFL é um teste de proficiência realizado para aplicação de universidades e programas internacionais. Dentro desse procedimento, é importante nós estarmos falando que existem outros testes de proficiência, como o IELTS, o Cambridge e muitos outros. Nesses processos de aplicação, é muito comum que eles peçam os testes de proficiência e é preciso que você escolha quais desses testes é mais relacionado com o inglês que você aprendeu e agora está implementando no seu processo de aplicação. Então, o TOEFL costuma ser direcionado para as pessoas que aprenderam o inglês norte-americano, ok? O TOEFL sempre foi aplicado no Brasil em Test Centers, que seriam as localizações designadas pelo ETS, centro responsável pelo TOEFL, para você estar realizando as provas. Ou seja, você realizava fisicamente essas provas. Em outros países, existia a opção de você estar fazendo ou online ou fisicamente, mas não no Brasil. Ixi, Maria. Devido à quarentena e à necessidade dos alunos estarem aplicando para as universidades, mas a inviabilidade de se abrir um test center para ter vários alunos ali realizando o procedimento junto com você devido às questões de contágio, foi disponibilizado o processo do TOEFL Home Edition, que é quando você faz no seu computador na sua casa. Então os centros estão sim reabrindo para as provas físicas, mas em uma quantidade menor. Nesse sentido, para as pessoas que têm um centro próximo ou algo assim, rola a questão da dúvida se vale a pena fazer o Home Edition ou se vale a pena fazer o físico. E aqui eu tô para passar para você a questão do prós e contras de você estar realizando cada um desses processos, ok? Começando do lado positivo do Home Edition. Bom, o Home Edition é muito bom, justamente porque você teria como estar realizando a prova na sua casa. Então, se você é uma pessoa que tem ansiedade, que tem algum processo relacionado a se sentir muito ansioso em ambientes que estão cheios de pessoas realizando a mesma prova que você, se você se sente de alguma forma... Qual é a palavra que eu esqueci? Se você se sente de alguma forma nervoso com essa questão de muitas pessoas realizando o mesmo teste que você vai se sentir mais confortável realizando na sua casa. Então isso é muito interessante nós levarmos como um ponto positivo, a questão da ansiedade de ter várias pessoas em um ambiente realizando a prova com você. A segunda pontuação do lado positivo de realizar a prova em casa seria justamente as questões relacionadas ao conforto de você realizar a prova em um local que você está acostumado a treinar. Então, se você tem um local onde você já sabe que vai fazer a prova, que segue as guidelines do ETS para ser um local adequado para fazer a prova, você vai treinar naquele local e você se familiariza com o local, que é algo também muito importante no processo de realizar o exame. A terceira pontuação de ponto positivo desse processo seria que justamente dentro dos seus treinamentos, você vai saber que aquela máquina que você está utilizando para o treinamento vai ser a máquina que você vai utilizar para fazer a prova. Ou seja, familiaridade com o seu equipamento também, ok? Agora, os pontos contra, na minha opinião. Inicialmente, as questões relacionadas às anotações. Para o TOEFL Home Edition, você pode estar anotando em uma lousa com a caneta. Olha que legal! Ou você pode pegar um papel e ter aquela folha transparente para envolver o papel e escrever com a caneta também. Essa questão porque para mim é um contra, porque a caneta em si ocupa muito mais espaço e é difícil escrever com ela do que quando a gente escreveria no TOEFL fisicamente com uma ponta mais fina. Então, escrever na lousa para mim é um contra porque é difícil escrever naquela lousa porque em tamanho em si ela não vai ser muito grande, ocupa muito espaço, ao mesmo tempo que devido à escrita da caneta ser aquela caneta que não tem muitos detalhes, não é ponta fina, fica ruim de se ler. Então as anotações em si pra mim estão sendo um pouco ruins no sentido do Home Edition. Outra pontuação é se você não tem uma conexão de Wi-Fi muito estável. Dentro dos processos de realização da prova, você pode estar realizando a prova na sua casa, se o Wi-Fi cair, você não é desclassificado, mas o tempo que você perdeu pro Wi-Fi retornar não vai ser reestabelecido pra você. Então você perdeu aquele tempo. Então, para você que não tem uma conexão tão boa, é algo que realmente é preocupante. No meu caso, também a minha conexão não é das melhores, então por isso, para mim, isso é um contra. Outro contra vai depender se você é uma pessoa que mora com pessoas, se mora sozinho. Então, no horário de você fazer a prova, não pode ter muito barulho, devido à questão de concentração. Então, se você é uma pessoa que mora em casa sozinho, tudo bem. Mas se você mora com outras pessoas, você vai ter que provavelmente estar marcando em um horário que é o horário mais quieto dentro da sua residência.
Agora falando do TOEFL, fisicamente no Test Center. Os pontos positivos, na verdade, meio que se contrapõem, né, as questões que eu falei dos negativos. Então, que você vai estar realizando em um ambiente onde, apesar de não ser um ambiente mais silencioso, e a gente vai falar disso no contra, pelo menos você sabe que você não teve que pedir pra sua família, tipo, ficar mais quieta. Cala a boca! Silêncio! Ou você não teve que escolher um horário específico para ser mais quieto. A segunda pontuação de ser algo que é mais positivo no sentido das anotações, porque você vai poder anotar, né, ali, eu não me lembro se é com lápis e caneta, mas é o lápis e caneta normal, então você vai poder anotar, e a questão de espaçamento e leitura fica muito mais fácil do que ficaria com aquela lousa e canetinha que eles pedem no Home Edition. Então esse processo eu também achei muito mais fácil, e isso pessoalmente para mim são os únicos pontos positivos de fisicamente. Por quê? E daí a gente vai pros contras. Eu sou uma pessoa que não possui o centro de aplicação do TOEFL na minha cidade. Eles, quando aplicam mais ou menos de 2 a 3 vezes por ano. Então o Home Edition é muito bom pra mim, justamente porque eu não tenho que me deslocar e ir pra outra cidade pra realizar. Então, o ponto negativo do TOEFL feito fisicamente no Test Center pra mim é que ele não possui Test Center em todas as cidades, então não é todo mundo que vai poder fazer sem necessidade de viagem, isso envolve gastos extras. Outra pontuação negativa pra mim seria a questão de, na hora do speaking, todo mundo vai estar realizando o speaking com você e fica um barulho horrível dependendo de quão cheio está o Test Center. Inclusive é algo que eu acredito que o ETS deveria rever, porque não é algo que auxilia o aluno de forma alguma dentro do procedimento de realização da prova, todo mundo falando junto com você no processo de resposta. É muito fácil se desconcentrar dentro desse processo. O maluco é brabo. Outra questão que eu vejo como ponto negativo dentro dos direcionamentos do TOEFL feito fisicamente no Test Center seria novamente as questões de ansiedade, então de várias pessoas realizando a mesma prova que você e ao mesmo tempo, devido a isso, ansiedade em questão de todo mundo tá realizando a mesma prova, todo mundo ali tá meio que competindo pra uma nota melhor, então essas questões pessoalmente pra mim sempre pegaram, inclusive em época de ENEM, em época de vestibular, exatamente igual a mim, o mesmo problema, não é específico do TOEFL. Então pra mim, esses são os pontos negativos e positivos do TOEFL Home Edition e do TOEFL no Test Center. Pessoalmente, pra mim, apesar das minhas questões negativas em questão do meio que eles decidiram possibilitar o aluno fazer a anotação ao longo da prova, o Home Edition é o melhor, devido às questões que eu passei pra vocês, assim como devido às pontuações relacionadas ao processo de locomoção, que pra mim foi muito bom ter o Home Edition. Esperançosamente, eu gostaria que o Home Edition se mantesse e não fosse reavaliado e retirado do Brasil após a pandemia, porque foi algo que me ajudou muito dentro desse processo. Eu espero ter ajudado vocês de acordo com essa explanação dos meus pontos positivos e negativos do TOEFL Home Edition e do TOEFL no Test Center. E boa prova para vocês que estão estudando para realizar o TOEFL. Eu vejo vocês no próximo vídeo.